Vou fazer aqui uma enquete com vocês, comentem aqui nos comentários. Qual é o melhor time? É o time A ou o time C? O time A tá jogando a primeira divisão do Campeonato Uruguaio, vem jogando nas últimas temporadas. Essa temporada jogou a pré-Libertadores, mas acabou sendo eliminado e vai jogar a Sul-Americana. Essas são as informações mais básicas e superficiais sobre um time hipotético A. Um time hipotético C vai jogar a Série C do Campeonato Brasileiro e vem jogando nas últimas temporadas a Série C do Campeonato Brasileiro. Foi eliminado no Campeonato Estadual nas quartas de final. Bom deixar bem claro, na Copa do Nordeste é o vice-lanterna do seu grupo. Qual é o time melhor? É o time A ou o time C? Gente, pelo amor de Deus, né? Ninguém precisa ter 2 neurônios para saber que o time A é muito melhor do que o time C. De fato, Campeonato Uruguaio, a régua não é porque o time é Série A do Campeonato Uruguaio que seria a Série A do Campeonato Brasileiro. Não, talvez seria a Série B do Campeonato Brasileiro. Mas eu afirmo com convicção que o time A do futebol uruguaio, vamos dizer assim, né, esse time hipotético do Boston River, que vai jogar a Sul-Americana, é bem melhor do que a equipe do Náutico, né, gente? Pelo amor de Deus, não tem nem comparação. Aí Thiago Carpini foi dar uma declaração que o Náutico é bem melhor do que o Boston River. E ele ainda fala, alguém tá vendo futebol diferente do que eu tô vendo? Carpini, o Brasil inteiro tá vendo. A não ser a torcida do Vitória, né? Que essas declarações de Fábio Mota, que acha que o Vitória pode chegar na final da Sul-Americana com esse elenco limitadíssimo, e eu canso de falar isso aqui, acha que pode chegar na final da Sul-Americana, aí pega essa declaração de Carpini, aí às vezes isso vai impregnando talvez um pouquinho na mente da torcida do Vitória, que acha que o elenco é maravilhoso, o planejamento foi maravilhoso ano passado. Não, cara. O futebol de Carpini é encantador. Não, porque o Vitória pratica um grande futebol. O Vitória joga de civilidade. Gente, pelo amor de Deus, isso é ver futebol um pouquinho, com um pingo de racionalidade. Pelo amor de Deus, né, gente? Mas enfim, daqui a pouco a gente vai trazer aqui as declarações de Thiago Carpini, porque é um compiladão aqui, tá, gente? Sport e Vitória, que vai acontecer na próxima quarta-feira. Carpini ali deu algumas declarações sobre poupar ou não poupar, justamente para esse jogo, porque tem o jogo da final do Campeonato Baiano, né? Que vale mais do que um jogo de fase de grupos de Copa do Nordeste. Óbvio que o jogo da fase de grupos da Copa do Nordeste vale a liderança. Quem vencer esse próximo jogo da Copa do Nordeste vai ficar na liderança, no caso do Sport, né? E permanecer lá até o final da fase de grupos. Ou, se o Vitória vencer, vai assumir a liderança de novo. E aí tende a ficar com a liderança do grupo A da Copa do Nordeste. Então assim, vale liderança. Se o Sport empatar, o Sport continua na liderança também. Então assim, é muito importante para o Vitória e para o Sport essa liderança na fase de grupos da Copa do Nordeste, justamente para ter possibilidades maiores de chegar até uma final, porque ele vai decidir todos os jogos em casa e não fora de casa, né? Mas enfim, daqui a pouco a gente vai chegar lá também, tá, rapaziada? Antes disso, a Montenegro Cargas de transmissão a todo vapor aí, é carga. A Montenegro Cargas é a palavra-chave para transportar sua mercadoria em 2025. Há mais de 10 anos, a Montenegro Cargas vem transportando compromisso para todo o Brasil. Com as modalidades de entregas fracionadas, expressas e dedicadas, vem oferecendo sempre o melhor serviço e detalhe, por um precinho justo. Além disso, a Montenegro Cargas é uma das poucas do Brasil a incluir prazo de entrega em proposta para vários trechos do contrato, garantindo confiança, eficiência e transparência em cada entrega. Essa é a Montenegro Cargas transportando compromisso. É carga, viu, pai? Vamos lá, rapaziada. Declaração de Thiago Carpini aí pós-jogo. Bahia 2, Vitória 0. Por sinal, alô Thiago Carpini, teu time não tá jogando nada, tá, irmão? Não tá jogando absolutamente nada. Tomou um vareio ontem. Era pra tomar mais do que 2-0. Beleza que teve o lance da expulsão de Everton Ribeiro também. Aí eu concordo com você, porque ele até fala durante a coletiva. Se fosse o Petelec seria expulsão, mas cabeçada não é. Aí eu dou razão pra ele, sem dúvidas. Até porque a expulsão também prejudicaria o Bahia no próximo jogo, já que Everton Ribeiro não jogaria o próximo jogo também. Aí eu dou razão para Thiago Carpini nessa declaração aí. Mas enfim, vamos lá. Porque estamos às vésperas de iniciar a Série A desse ano. Obrigado. Olha, eu acho que assim, você mensurar a dificuldade de cada jogo, de cada competição pela divisão do adversário, talvez não seja tão fidedigna essa comparação. Por quê? Porque um time de uma Série D, de uma Série C, ele joga a vida contra o grande. E eu garanto pra você que o Náutico é melhor que o Boston River. E tá na Libertadores do Boston River. Ou não. Então só se eu estiver vendo um outro futebol. Então assim, não vai por essa linha não, de que Série C, Série D, não tem mais ninguém bobo. São times que dão a vida pra esses jogos, competem muito. Engraçado é quando ele fala, ou alguém tem dúvida disso, ó. Por quê? Porque um time de uma Série D, de uma Série C, ele joga a vida contra o grande. E eu garanto pra você que o Náutico é melhor que o Boston River. E tá na Libertadores do Boston River. Ou não. Então só se eu estiver vendo um outro futebol.
Então, assim... Ele fala assim, a não ser que eu esteja vendo outro futebol e tal. Cara, é óbvio que o Náutico não é melhor do que o Boston River. Vamos falar de nível técnico? Coloca o Náutico pra jogar a pré-Libertadores. O Náutico não ia passando nem da primeira fase, pô. O Náutico ia tomar uma sapecada do Bahia nos aflitos e ia tomar uma sapecada do Bahia na Fonte Nova. Era um agregado de 4x0, 5x0, 6x0 no mínimo. Então é lógico que o Náutico não é melhor do que o Boston River. Parênteses nisso, tá? O Náutico engoliu Vitória. O Náutico deu trabalho pro Sport. O Náutico venceu do Ceará, verdade. Mas falar que o Náutico só por causa disso já é melhor do que o Boston River, não é. Aí eu vou ter que discordar. Vou ter que discordar frontalmente. E assim, Thiago Carpini, o Náutico talvez daria mais trabalho pro Bahia do que o teu Vitória, cara, que não vem jogando nada. Não consegue nem contra-golpear, marca mal, ataca mal. O time tá mal treinado aparentemente, viu, irmão? Nos jogos que o Sarrafo subiu, o Vitória jogou mal. Essa é que é a realidade. Jogou bem ali o segundo tempo contra o Fortaleza. Vai ter um ótimo teste agora contra o Sport na próxima quarta-feira. Mas, o Náutico é melhor do que o Boston River, isso é uma loucura, tá? Por falar em Sul-Americana, o Boston River na posição ali pelo ranking da Conmebol ocupa a posição de número 206 e o Vitória ocupa a posição de número 256. Ou seja, o Vitória tá muito abaixo do Boston River em relação ao ranking da Conmebol, né? O Vasco tá ali na posição de 66, o Cruzeiro na posição de 26, 26ª posição, né, e tal, o Corinthians 18ª colocação, o Grêmio 11ª colocação, o Atlético Mineiro em 7º, o Fluminense em 10º e tal. Imagina aí o presidente do teu clube que fala que o Vitória pode chegar na final da Sul-Americana, com esse elenco. Olha a disparidade do Vitória pro Atlético Mineiro, pro Grêmio, pro Corinthians, pro Fluminense. É absurda, gente. É absurda. Eu canso de falar isso. A luta do Vitória, abre o olho, viu? A briga vai ser forte pra não cair nessa temporada de novo, tá? Mais uma vez, porque o time tá pior até do que era ano passado. Então assim, o Náutico no ranking da Conmebol nem aparece aqui por razões óbvias, né? E se aparecesse, estaria abaixo na posição do Vitória, estaria abaixo, obviamente, da posição do Boston River. Então assim, o que o Thiago Carpini falou foi uma grande e uma besteira, tá, gente? Bom, régua passando nessa parte, vamos agora falar sobre a projeção aí de Sport Vitória no Barradão. Projeção assim, né, em relação à titularidade, se ele vai mesclar ou não. Que teoricamente é a briga pela liderança do Grupo A da Copa do Nordeste. E como não deixar, na verdade, esse emocional da eliminação da Copa do Brasil, de sair derrotada desse primeiro clássico da final, não abalar o resultado do Vitória na Copa do Nordeste, que é onde o time está invicto, está bem, e buscar essa liderança contra o Sport nesse clássico nordestino. Na verdade, assim, eu não acredito muito nessa questão de abalar. O aspecto emocional ele é importante, existe sim, tem que ser trabalhado, mas os atletas desse nível estão acostumados a lidar com vitórias, com derrotas, com sucessos, com insucessos. Perdemos mais um jogo onde não fomos eficientes mais uma vez. E o primeiro ponto nosso não é a liderança da Copa do Nordeste, é a classificação para a segunda fase, que já não acontece há um tempo. E nós conseguimos uma gordura, estamos muito próximos já desse objetivo. Se possível, buscar o mais alto da classificação, o topo da liderança ou o segundo lugar. Claro que nós vamos buscar para a gente ter aquelas situações que favorecem nos mata-matas. Mas primeiro nós precisamos classificar e ir adiante. O objetivo não é classificar primeiro, é classificar, coisa que já não acontece há um tempo. Então, até pelo nosso início, né, a gente subiu bastante o sarrafo e a cobrança ela acaba sendo na mesma proporção. Mas as pessoas precisam ter paciência, porque nós também, o que vocês estão vendo, o que o torcedor está vendo, a gente também está vendo. E a gente sabe onde precisa melhorar e precisamos trabalhar para evoluir. Nessa primeira pergunta, ele acaba falando da questão psicológica, né, que não tá muito abalado mentalmente, porque o jogador tem que estar adaptado a esse tipo de situação, porque são profissionais, tem que estar acostumado a sucessos e insucessos no futebol, pererei parará. Mais uma coisa, o Boston River deu mais trabalho pro Bahia do que o Vitória, né, até o momento. O Boston River perdeu só por 1-0. É óbvio que poderia ser mais, mas mesmo assim o Boston River chegou com mais perigo, ofereceu mais riscos até, e olha que o Boston River se acovardou no jogo, tá? Mas mesmo assim ofereceu mais riscos, perdeu mais gols do que o Vitória na Fonte Nova, que não criou absolutamente nada em todos os momentos do jogo, tá? Agora sim, vamos trazer aqui a parte final que ele fala um pouco mais sobre essa questão de poupar ou não poupar. Vamos lá. Trabalhando, e confesso a vocês que nesse último período a gente tem tentado tomar a decisão de alguma coisa, cara que ataca bem a bola. Então então não é mundo
assumir um pouquinho da nossa responsabilidade. Boa noite, Carpini. No domingo teremos um jogo muito importante para o Vitória. Só que nesse meio período existe o jogo contra o Sport. Eu gostaria de saber se existe a possibilidade de você poupar alguns jogadores para essa partida e quais são as chances do retorno de Mateuzinho e Claudinho para essa próxima partida. Olha, pro Sport, eu acredito que o Claudinho reúna mais condições do que o Matheus. Mesmo porque se o Matheus tiver o mínimo de chance de jogar a quarta, eu prefiro que ele jogue no domingo. Eu prefiro ter ele no final de semana do que correr um risco na quarta-feira. Eu acredito que pro domingo nós vamos ter os dois. Acredito. Não tenho como te afirmar isso, né? Porque foge um pouco do meu controle. Mas até onde a gente tem trabalhado para que ele jogue. E se for para eu ter ele no jogo de quarta e correr risco, eu já estou te adiantando que eu vou deixar ele para o final de semana. E não vou pensar em poupar ninguém, não. Nós vamos reunir as condições de quem está melhor. É um jogo importante, mais um clássico regional. Importante para a gente consolidar de vez a nossa classificação e avançar de fase nessa competição, que é planejamento também do clube. E depois a gente vai virar a chave e voltar para essa decisão, como eu disse, em aberto. A gente acredita muito no poder da nossa torcida, do fator casa, para a gente poder reverter esse resultado e por que não buscar uma vitória dentro de casa e comemorar o título com o nosso torcedor. Seria um sonho para nós, é o objetivo dessa semana. Carpini, boa noite. Bom, tá aí respondido, tá, gente? Ele disse que não vai pretender poupar ninguém, a não ser a questão de Mateuzinho, né? Que nem foi relacionado pro último jogo no Bavi, Claudinho também não. Ontem o jogo, eles também não foi relacionado, os dois. Carpini falou que Claudinho existem chances maiores dele poder pelo menos figurar ali ou no banco, ou, sei lá, ser titular, não sei exatamente. Já Matheus, ele falou, ó, se for pra jogar Mateuzinho 30 minutos, 20 minutos, 40 minutos, eu prefiro nem colocar. Eu prefiro ele deixar ele 100% pra jogar contra o Bahia no Barradão. Então, reunindo todas as informações, a tendência é que o time base do Vitória no jogo contra o Sport seja o mesmo de ontem. No gol, Lucas Arcanjo, Raul Cáceres na lateral direita, se Claudinho não tivesse 100% à disposição, né, que teoricamente não vai estar. Na lateral esquerda, Jamerson. Na zaga, Neres e Lucas Halter. Na volância, em tese, William Oliveira e Baralhas. Ele pode mesclar ali, colocar um Ronald, sei lá. O Wellington Rato, Janderson, Lucas Braga e Fabri. Em tese, a base do time que vai enfrentar o Sport é esse, tá, gente? Óbvio que não vai ser um jogo fácil pro Sport, mas se eu fosse fazer um mano a mano agora do time ideal do Vitória com o que pode ficar à disposição pro próximo jogo contra o Sport, com o time ideal do Sport, o time ideal do Sport é melhor do que o do Vitória. Eu afirmo isso com convicção. E pelo momento, eu acho que o Sport tem condições sim, capacidade de vencer do Vitória no Barradão sim, tá? Na próxima quarta-feira. Mas o debate sobre isso a gente estende um pouco mais no dia do jogo. A gente faz um mano a mano, a gente faz análise da partida tática, técnica, individual. Isso aí é um papo pra depois, tá? Enfim, tá aí respondido. Parabéns, viu, Carpini? O Náutico é melhor do que o Boston River. Sim. Sabe por que tu ficou com essa impressão, Carpini, que o Náutico é melhor do que o Boston River? É porque teu time não jogou absolutamente nada contra o Náutico. Primeiro porque o time é limitado, tá sem Mateuzinho, perdeu o Lucas Arcanjo, foi mal. Perdeu o Alejandro, perdeu o Wagner Leonardo, perdeu o Lucas Esteves e tá mal treinado, cara. Porque o time que não consegue fazer nada contra o Náutico é porque ou é fraco tecnicamente, carece um pouco mais de peças, ou porque o time não conseguiu transpor a barreira que o Náutico colocou ali. E aí é porque tá mal treinado também. Ou as duas coisas, né? Enfim, pode ser um mix das duas coisas. Então o teu Sport perdeu pro Náutico. É um outro contexto completamente. E tava mal treinado mesmo o time do Sport. O debate sobre isso eu deixo pra depois, que eu vou fazer um vídeo complementar esse no próximo, que é sobre o número de cruzamentos do Sport. Isso é um outro papo, é um outro esporte, é um outro time totalmente reformulado do meio pra frente. Isso é um outro debate, velho. Eu nem vou. É uma outra zaga, são outros laterais. Velho, o debate é outro debate. Mas enfim, e de fato, aquele Sport ali, pegando o Náutico, tava mal mesmo. Tecnicamente, fisicamente e taticamente. O Sport hoje é um Sport melhor. Em todos os aspectos. Mas enfim, isso a gente debate um pouco mais pra depois, tá? Abraço pra todo mundo, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e ativa as notificações também. Valeu, gente.